salve Santa Catarina, muito boa tarde. Um abraço para você que escolheu começar essa tarde de sábado com a gente. Mais uma vez, nos encontramos aqui na NDTV para toda Santa Catarina e também no ndplay.com.br para todo o planeta. Uma vez tivemos até internautas acompanhando lá do Japão. Verdade, outro dia eu conto essa história. Para destacar o futebol catarinense aqui na ND. Tem Brasileirão com o Tigre na 12ª posição, uma posição ali quase de meio de tabela e com um desafio gigante pela frente, hein? O Tigre pega o Galo ainda hoje. Pela Série B, o Brusque já abriu a rodada na noite de ontem, um empate sem gols diante do América Mineiro. O jogo foi na ressacada, pouquíssimo público, pouquíssimo mesmo. O Avaí encara amanhã a Ponte Preta e a Chape só na segunda-feira joga em casa, recebe o Mirassol. Pela Série C, o Figueirense tenta melhorar seu lugar no G8, hoje é o 8º colocado, joga fora de casa, pega o Botafogo da Paraíba. Pela segundona catarinense, domingo de semifinais, teremos 2 convidados especiais ainda hoje no programa. Vamos bater um papo com Carlos Crispim, diretor da Federação Catarinense de Futebol, FCF, e também Anilton Hagen. Será que é essa a pronúncia certa do sobrenome? Ele vai contar pra gente. Presidente do Santa Catarina, a equipe de Rio do Sul, que é a sensação da segundona aqui no estado. Você pode participar também do programa, vai aparecer aqui, nem magia, o nosso número, eu acho que vai aparecer, que é o 48 99191, tá aí na tela, 991914706. Eu vou repetir, falar um pouquinho mais devagar, dá tempo de você sacar o celular, tirar ali o número para registrar esse clique aí, registrar o nosso telefone, 48 991914706. Deixa eu apresentar o nosso time para esse primeiro momento do programa, direto de Criciúma, Renato Semensati. Uma semana de muitas novidades e acredito até de um certo alívio, veio a vitória, melhorou um pouquinho a posição do Criciúma, mas tem um desafio gigante pela frente. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Marcelo. Um abraço para quem nos acompanha nesse sábado. É verdade, Marcelo. Bom, daqui a pouco tem um misto de despedida e de festa, né? Porque o Éder entra em campo pela última vez com a camisa do Criciúma. Ele encerra a sua carreira dentro de campo, aliás, vitoriosíssima carreira, né? Seleção italiana, Inter de Milão, São Paulo, quando voltou ao Brasil, conquistou título na China, voltou ao Brasil no São Paulo, conquistou título, voltou ao Criciúma, é bicampeão estadual e levou o Criciúma ao seu clube de origem, né? O Éder é formado na base do Tigre, levou a Série A do Campeonato Brasileiro. Não vinha conseguindo render bem, principalmente no aspecto físico, e tomou essa decisão, que não deve ser fácil. Tem um convite para o Éder para ele assumir a superintendência de futebol do Criciúma. Ele não disse ainda se vai ou não vai, a tendência é que aceite o convite da presidência do clube, mas paralelo à festa do Éder, que ontem teve inclusive no telão do Heriberto Wilson uma mensagem simplesmente de Andrea Pirlo, um dos maiores jogadores da história do futebol italiano, o Criciúma tem um jogo duríssimo contra o Atlético Mineiro, que não tem o Hulk, é verdade, mas tem Paulinho, tem Bernard, tem Scarpa, tem Arana, o grande time. E o Criciúma tem 2 desfalques sensíveis, o capitão Rodrigo fica fora, terceiro cartão amarelo, e o volante Barreto, que se machucou na vitória, grande vitória lá contra o Juventude em Caxias do Sul, que dá uma tranquilidade de tabela para o Criciúma. O Barreto está fora também, mas depois a gente fala mais disso. Valeu, Renato Semensati, fica com a gente até o final do programa. Lá no norte do estado, Drique Varini, lá direto de Joinville. E uma coisa eu tenho certeza, além de ela estar de olho no futebol, na bola rolando, está de olho também nas quadras de Paris do basquete, porque o time norte-americano está por lá e está varrendo todo mundo, Drica. Boa tarde. Drica? Boa tarde, Mancha. Boa tarde a todos que estão assistindo aqui o Clube da Bola. Tô de olho e pro nosso azar, né, Mancha? Os Estados Unidos estão atropelando todo mundo e o Brasil tem grandes chances de enfrentar os Estados Unidos na próxima fase. Só um milagre aí, né? Só se os Estados Unidos perderem de fato o seu último jogo para que o Brasil não enfrente os Estados Unidos. Mas o Brasil aí, depois de 8 anos, conseguiu voltar para as Olimpíadas no basquete masculino, conseguiu passar de fase,
fez uma grande partida contra o Japão, né? Um placar centenário, inclusive o Caboclo jogando muito bem, a volta do Raulzinho conseguiu essa classificação. E aí tem grande chance de pegar aí o Dream Team americano. Existe muita discussão se esse Dream Team de 2024 é melhor do que aquele, né, de Jordan e Scottie Pippen, mas a gente vai aí enfrentar os americanos, os norte-americanos. E aí é aquela coisa, né, que tá rolando na internet, aquela piadinha, é a força da amizade contra LeBron James, Stephen Curry e companhia, mas a gente tá de olho, tá acompanhando aí o desempenho do Brasil, que de fato as duas primeiras partidas não fizeram, né, um bom jogo, mas esse último jogo contra o Japão foi muito bacana de acompanhar e de torcer na hora do jogo, torcer depois, porque teve que rolar também uma combinação de resultados, mas o Brasil classificou. Que vier agora, né, Mancha, é lucro. Vamos aproveitar aí esse jogo, porque com certeza vai ser um jogo muito bacana aí, Brasil e Estados Unidos, provavelmente. Drica, o Dream Team americano está para o basquete como o Nicole Biles está para a ginástica? A ideia é disputar a prata, porque o ouro já tem dono? Olha, Mancha, a gente tem no basquete, né? Tanto é que os Estados Unidos foram, né, com esse Dream Team aí para as Olimpíadas, porque no último Mundial não conseguiu um bom desempenho. Aliás, nos últimos Mundiais, né? Foram com um time B, vamos dizer assim. A Alemanha é a atual campeã mundial. A gente já teve a Espanha recentemente também. A Alemanha, inclusive, está invicta, assim como o Dream Team. Se não houver cruzamento, existe uma grande expectativa, né? Tem a Sérvia com o Nikola Jokic, mas eu ainda acho que a Simone Biles assim, não tem nem o que dizer dela, né? Acabou de ganhar um ouro aí também, a nossa Rebeca conseguiu conquistar a prata, é uma atleta sem sombra de dúvidas histórica, não só para os Estados Unidos, mas para a história da ginástica. Mas esse Dream Team aí, se eu fosse apostar, eu apostaria que esse ouro vai ficar com os Estados Unidos, mas tem seleções que podem fazer frente e pode complicar. Nos jogos preparatórios, inclusive, os Estados Unidos ganham só de um ponto do Sudão do Sul, né? Aquela coisa da confiança também é muito boa por um lado, mas pode ser ruim por outro, né, Mancha? Vamos ver o que essas Olimpíadas nos reservam, mas o basquete tá realmente muito bacana de acompanhar. Legal. E você de casa deve ter percebido que eu falei Nicole Biles. Simone Biles. Simone Biles, a melhor ginasta aí do mundo. E fechando o nosso time, Alisson Francisco está comigo aqui nos estúdios em Florianópolis. Ele que é comentarista, colunista do Grupo ND e de olho sempre na dupla da capital, Avaí e Figueirense. Boa tarde, Alisson. Boa tarde, Mancha. Um abraço para você, para o pessoal ligado no Clube da Bola. Te confesso que é mais confortável estar nesta cadeira e deixar o comando a responsabilidade do amigo. Estou aqui para a gente analisar, bater um papo sobre o futebol catarinense. É aquela história, né? O copo meio cheio, o copo meio vazio. Foram 2 vitórias, 2 tropeços. Chapecoense e Brusque seguem tropeçando, tendo dificuldades na Série B. O Avaí também não se encontra, não define se realmente vai brigar pelo acesso. Fica nessa indecisão. Na Série A, o Criciúma está representando bem. E o Figueirense na Série C, depois do que aconteceu no estádio Orlando Scarpelli, reacendeu a esperança do torcedor alvinegro. Foi uma vitória que lavou a alma e, como eu falei ao longo da semana, né, aquela conexão entre torcida e jogadores depois do apito final foi o que fez reacender essa esperança de, quem sabe, buscar o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, Mancha. Legal, legal demais. Fazer o seguinte, hora do nosso quadro Entrevista Coletiva. Roda a vinheta. Teremos 2 entrevistas hoje. Vamos para a primeira, já está na tela aqui. Carlos Crispim, diretor de competições da Federação Catarinense de Futebol, está aqui hoje para falar sobre o momento, né, do nosso futebol no estado. Uma alegria te receber aqui nessa tarde de sábado, Crispim. Boa tarde, mano. Tanto tempo não participo do seu programa. Abraçando você, abraço os demais, né, componentes aí do programa. Mais uma vez é um prazer, né, estar participando do teu programa para falarmos do futebol catarinense. Crispim, você já participou de várias entrevistas coletivas, aqui não é diferente. Cada comentarista vai te fazer uma pergunta. Vou pedir para o amigo não esticar demais a resposta para a gente conseguir fazer 2 giros. Começo em Criciúma com Sir Renato Semensati. Um abraço ao Crispim, obrigado pela presença. Agora eu vou conseguir te matar uma curiosidade, uma dúvida que eu tenho desde que começou o mata-mata da segundona. Porque desde que eu acompanho futebol, cruza o primeiro com o quarto e o segundo com o terceiro. E no campeonato da Catarinense da segunda divisão, esse cruzamento
o primeiro com o terceiro e o segundo com o quarto. E até conversei isso com o Carlos Beckenbrock, que é um dos dirigentes do Santa Catarina, e ele falou: Renato, nós não vimos isso na hora lá e assinamos o regulamento. O que aconteceu, Carlos Crispim? Renato, boa tarde, um prazer também estar falando com o amigo. Primeiro, a nossa proposta não era essa, tá? A proposta da federação era turno e retorno, como sempre foi na Série B. A Série B ela alterou em função da pandemia, né? O prazo e em função disso foi alterado a fórmula de disputa. Mas em Santa Catarina sempre foi turno e retorno. Esse ano, infelizmente, né, a proposta da federação era essa, que era o primeiro ano que poderia fazer alteração. Infelizmente, os clubes vieram com uma outra proposta, que foi essa que está sendo executada nesse momento, né? E foi a vencedora, mas não era a proposta da federação. Legal, vamos do sul do estado para o norte. Pergunta agora é com a Drica Evarini. Crispim, boa tarde. Obrigada pela presença aqui no Clube da Bola. Ainda falando de Série B catarinense, né? A gente está entrando nessa semifinal amanhã. Eu queria que você fizesse uma avaliação geral aí dessa competição, já que estamos a 2 jogos de conhecer os próximos 2 representantes da elite do futebol catarinense. Como é que você avalia as estruturas dos estádios, o nível da competição e também aí a adesão do público a essa Série B? Boa tarde, Drica. É um prazer também estar falando com você. Rodrigo, pós-pandemia foi a melhor Série B. Né? O nível de Série B ela foi a melhor após pandemia. Nós tivemos esse ano um fator positivo, né, de alguns clubes com torcida, como o Juventus. O Santa Catarina, né, que não é surpresa, até porque o público de Rio do Sul abraçou e vem comparecendo aos estádios, então tivemos um bom público. Os estádios melhoraram as suas estruturas, tivemos em 2 casos pontuais, mas na sua maioria a estrutura melhorou, inclusive com o nível de gramado, né, da sua maioria. Legal, mais uma pergunta para a gente fechar essa primeira rodada aqui em Florianópolis com Alisson Francisco. Crispim, boa tarde, amigo, tudo bem? Queria saber sobre a projeção visando o próximo campeonato estadual, né? A gente teve alguns problemas ao longo desta temporada, lá no início de 2024. Até projetando o futuro dessa competição, porque a CBF programou para as próximas temporadas, os próximos anos, fazer uma redução de datas. A federação já começa a trabalhar com esse novo formato do calendário nacional? Boa tarde, Alisson. É um prazer revê-lo, né? Quanto tempo que eu não vi o amigo. Alisson, essa possibilidade ela existe, né? Na realidade, não tem nada concreto ainda com relação à redução de datas. Existe uma conversa na informalidade. Esse ano, né, no ano de 25, é possível fazer a alteração do formato da competição, a fórmula da competição. Devemos começar agora, a partir de outubro, conversarmos sobre o assunto. Já temos conversado internamente na federação, mas a partir de outubro, né, porque em novembro vamos ter o Conselho Técnico, e no Conselho Técnico já devemos ter essa questão aí das datas, né, se elas vão ser reduzidas ou não. Mas a partir de outubro, sim, vai ser discutido, também juntamente com os clubes, né, qual vai ser o formato para 2025 e 2026. Legal, a gente vai fazer mais um giro, vamos voltar para o sul do estado, mas antes, né, queria lembrar, eu conheci o Crispim já faz mais de 20 anos, quando eu estava começando no jornalismo, e a gente tinha medo de entrevistar o Crispim. O homem tinha cara de brabo, mas agora tá com essa barba aí branca, o estilo Sean Connery, tá, né? Não passa mais aquela imagem, né? Sempre sisudo, sempre muito sério no seu trabalho, né? Porque eu acho que estava ligado ao Marcílio Dias, na coletiva ficava até com medo de fazer pergunta, Alisson. O homem tinha uma cara de brabo, mas já passou outras épocas. Vamos lá pro Renato Semensati. Bom, eu quero deixar claro o seguinte, vai terminar o campeonato da segunda divisão e eu não vou entender o cruzamento do quadrangular que o Crispim não me respondeu. Mas eu vou fazer outra pergunta. Para a federação, Crispim, o que é que está faltando para o Brusque jogar em Brusque? Porque ontem jogou na ressacada para 50 pessoas em campo neutro. E nesse cenário vai ser muito difícil se manter na Série B do Campeonato Brasileiro. Fora você tem a pressão do adversário. E quando você joga em casa, você joga em campo neutro.
Ô, Mancha, só me permite responder, porque eu acho que eu não entendi a tua pergunta com relação à Série B. O primeiro e o segundo, eles aguardaram, né, o cruzamento do terceiro com o sexto e o quarto com o quinto. Tá? Então houve uma fase intermediária para depois os vencedores da intermediária pregar o primeiro e o segundo, que ficaram aguardando, que vai começar nesse final de semana, ok? Vocês conseguir explicar o que foi feito, né, na fase intermediária? Crispim, Estou te ouvindo. a minha dúvida é a seguinte, porque normalmente o primeiro pega o cruzamento do quarto colocado. E foi feito diferente. O primeiro pegou o cruzamento do terceiro. Então, que vantagem eu levo em ser primeiro, se eu não pego o pior colocado do quadrangular? Agora eu entendi. Foi uma questão de regulamento. Agora eu entendi. Tá bom, amigo? Foi uma questão de regulamento lá que realmente houve um equívoco ali na hora, tá bom? Com relação à questão do Brusque, é uma questão que nos preocupa muito. É o Brusque que tem perdido renda, receita, né? O Brusque tem perdido a condição de mandante, porque jogou várias partidas no Dr. Ercílio Luz, jogou a segunda na ressacada. Existe uma questão de conclusão, né, da arquibancada descoberta no lado oposto, que ela está... A previsão é daqui uns 10 dias ela estar pronta, ela está em franca construção, né? O pessoal montou uma força-tarefa lá, aumentando a equipe de trabalhadores. Acreditamos, e esse é o projeto do próprio Brusque, né? Está trabalhando, e o próprio Carlos Renault, para que mais rapidamente, quem sabe a primeira partida do retorno, eles possam estar fazendo já no Augusto Bauer. Além dessa conclusão, né? Porque tem que concluir essas obras, para aí sim depois fazer todos os laudos, segurança, né? da bombeiro, a questão vigilância e engenharia. Esses laudos terão que estar prontos para poder o Brusque mandar os jogos no Augusto Bauer novamente. Legal. Diretor Crispim da Federação Catarinense de Futebol está batendo um papo com a gente. A gente vai para o norte do estado, mais uma pergunta da Drica. Crispim, aproveitando o gancho até da pergunta do Semensati com relação ao estádio, né, ao Augusto Bauer, a gente tem a Copa Santa Catarina começando agora no dia 8 de setembro e no Campeonato Catarinense nós tivemos alguns problemas, né, com relação a estádios. Ali em Balneário Camboriú, o Figueirense chegou a jogar lá, jogaram com portões fechados, enfim. Eu queria saber como estão as estruturas, se já foram feitas, né, as vistorias, como é que estão as estruturas para a Copa Santa Catarina e que o senhor já fizesse uma avaliação aí com relação à competição que já está batendo na porta. Nós vamos começar agora, né? Estamos deixando aí passar primeiro essa fase crucial da Série B para começarmos a fazer as vistorias, tá? Notificamos aí o Ercílio Luz, o próprio Marcílio e o Joinville com relação a gramado, já nos responderam que estão fazendo um trabalho de recuperação dos gramados. As praças esportivas, né? Vai ser no estádio do Ercílio Luz, o Figueirense, o Marcílio, que vai jogar o Barra, e o próprio Marcílio, Arena Joinville, que vai jogar o Nação e Joinville, já estão também recuperando o gramado, né? Em Concórdia, que também está fazendo um trabalho de recuperação de gramado, e Arena Condá. Então nós vamos ter aí os estádios numa condição melhor do que foi na série A, onde você citou aí o Estádio das Nações, que é um estádio que realmente foi disputado esse ano pelo Brusque, mas dificilmente vai ser realizado novamente jogos, né, profissionais naquele estádio. Legal, a gente fecha o segundo giro então com Alisson Francisco, direto de Florianópolis. Crispim, ainda nessa linha da pergunta da Drica sobre a Copa Santa Catarina, como é que vocês da federação receberam a decisão do Avaí de não participar dessa competição, entre aspas, né? Eu vou colocar entre aspas, enfraquecendo essa disputa da Copa Santa Catarina? Alisson, nós entendemos e até a decisão do Avaí, eu acho que foi uma decisão tomada dentro de uma situação, né, de razoabilidade. Com o Avaí, o ano passado, ele participou da Série B e da Copa Santa Catarina com muita dificuldade, acabou não conseguindo nem uma coisa nem outra, e esse ano eles optaram, né, pela
privilegiar a Série B, que eles querem o acesso, que é importante também para nós, para o Avaí, para a sua torcida. E a Copa Santa Catarina, eles colocaram numa situação que para eles, nesse momento, iam até prejudicar a questão da participação deles na Série B. Então, eu vejo uma situação normal, claro que seria importante termos o Avaí, mas também temos que entender, né, que o clube ele também tem suas prioridades e a prioridade do Avaí, nesse momento, é a Série B. Legal. Carlos Crispim, diretor da Federação Catarinense de Futebol, uma alegria te receber aqui no programa. Tens que vir mais vezes. Algo que não foi dito, Crispim? Não foi perguntado? Não, acho que as perguntas foram todas feitas. Acredito que tenha respondido a contento de vocês também as perguntas que foram feitas. E sempre é um prazer, tá, Mancha? Sempre é um prazer falar do futebol catarinense. A Copa Santa Catarina que está iniciando agora. Nós temos aí o feminino, né, que vai iniciar também em setembro, o feminino adulto, pela primeira vez com 8 equipes, do estado, do sul, aqui do Vale, do Norte e também do Oeste e do Meio-Oeste. Então nós estamos contemplando aí com o campeonato feminino todo o estádio, pela primeira vez aí com 8 equipes, 2 grupos, né, de 4. O presidente Rubens tem dado todo o apoio nesse sentido. A federação tem apoiado, tem realmente também incentivado financeiramente, até para que a gente possamos crescer, né? E dar toda a condição para o crescimento do futebol feminino em Santa Catarina. Obrigado, Crispim, pelo papo e esperamos te receber mais vezes aqui no Clube da Bola. Esse foi o Entrevista Coletiva com Carlos Crispim, ele que é um dos diretores da Federação Catarinense de Futebol. E até brinquei, né? Quando conheci ele era ligado à diretoria do Marcílio Dias. A gente estava começando, bastante jovem no jornalismo. Às vezes ficava até com medo de fazer uma pergunta para o Crispim, que ele era meio sisudo, sempre muito sério. Agora está essa simpatia que você viu aí na tela do Clube da Bola. Ó, você pode participar do programa, é muito fácil, mandar uma mensagem de onde você estiver aí, ó. É o 489-9191-4706. Vou repetir o nosso telefone, nosso número de WhatsApp é o 489-9191-4706. Você pode mandar um comentário, uma opinião, pedir uma foto aí que tirou no estádio, que tirou com um filhão, com a filhona, uniformizados aí para torcer pro seu time. Você manda para cá que a gente vai estar lendo aí durante o programa e repassando aí essas mensagens aí pra galera. Muito fácil. Quer mandar um vídeo? Pode também. Só o áudio que é mais difícil, né? De pegar, de conseguir ouvir antes de botar no ar. Mas um vídeo pode também. Tem um vídeo legal aí do filhão, do papai. Estamos chegando no Dia dos Pais. Fazendo um gol, manda pra gente que eu vou passar aqui na tela do Balanço Geral. Ó, só pra confirmar, depois que eu falei errado o nome da ginasta americana, a Simone Biles ficou em primeiro e a Rebeca, nossa Rebeca Andrade, conseguiu mais uma medalha pro Brasil, a prata no salto. Ela não executou o salto Andrade, né? O salto Andrade, que é um salto aí de nível de dificuldade 6, ou quase 6, acho que é 6 esse nível de dificuldade. Ela não quis arriscar, mandou os saltos, 2 saltos que ela realmente tinha muita propriedade e conseguiu a medalha de prata, mais uma medalha para o Brasil. O judô foi bronze, temos agora, né, no judô, uma medalha de prata, que foi o ouro. Desculpa, temos uma medalha de ouro no judô, 4 pratas e 4 bronzes. Ganhamos mais um bronze, eu me confundi na leitura. Ganhamos mais um bronze por equipes, somando por equipes no judô. Tá aí a Rafaela que fez o golpe, a gurizada toda foi pro abraço, que conseguimos mais uma medalha no judô. Faz muitas Olimpíadas atrás que o judô conquistou sua primeira medalha e todos os Jogos Olímpicos sempre tem uma medalha aí pro nosso esporte, o judô. Ó, queria terminar esse bloco com uma pequena, mas sincera homenagem ao saudoso e inesquecível Miguel Livramento. Hoje está fazendo exatamente 1 ano que ele nos deixou. Esse aí é a escola, né? Trabalhei com ele, o Renato trabalhou com ele, o Alisson trabalhou também com ele. Ele já viralizava antes mesmo da chegada das redes sociais. As redes sociais nem existiam e o que ele falava, o que ele brincava já viralizava aí nas rodas de quem curte o futebol. A grande Florianópolis parava para escutar o que o homem do sapato branco tinha para dizer em seus programas aí televisivos, seus programas de rádio, sua coluna no jornal. Essa imagem aí, ele esteve no Clube da Bola. Um mês antes de nos deixar, ele esteve no Clube da Bola, participou aqui com a gente, soltou várias
frases de impacto. Ele criou bordões, né, que até hoje estão na memória do torcedor. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa completamente diferente. Se isso não é pênalti, minha avó é uma bicicleta. Daí é o tal negócio. E por aí vai, uma lenda do jornalismo esportivo nacional. E hoje um ano de saudades de Miguel Livramento. O Alisson Francisco, você trabalhou com ele muito tempo também. Nossa, deixa muitas saudades, né? Miguel Livramento era uma referência pra gente, sempre apoiando. Eu, principalmente, no início da carreira, lá trabalhando no rádio, sempre me ligavam, me passavam retorno, feedback do que estava achando de legal, o que precisava ser corrigido. Na minha vinda para a televisão também foi fundamental, tive o privilégio de trabalhar com ele, de dividir bancada com ele, então está na história do jornalismo catarinense, da crônica esportiva do Estado, Miguel Livramento, que deixa muitas saudades aí, não só para a família, mas para todos, né? Todos os espectadores, ouvintes que viveram, cresceram ouvindo Miguelzinho. Ô Renato, conta pra gente aí. O Renato sofria. Renato sofria. Tomava uns Renato tapaços sofria. no braço. Não sofria nada, um prazer enorme. Miguel é um cara espetacular, um dos grandes amigos que eu tenho. Quando você perde um grande amigo, você não acredita, né? Tanto que naquele dia eu mandei a mensagem no celular do Miguel. Eu disse, você tá aí? Aí o filho dele me respondeu, Renato, Marcelo, o pai foi mesmo. Mas o Marcelo falou que ele era um frasista nato, né? Eu me lembro, quando a gente ainda podia entrevistar o jogador na saída de campo, lá em Ibirama estavam jogando o Atlético de Ibirama e Figueirense, e o Benson, o interminável Benson, o volante, né? Acho que jogou na maioria dos clubes aqui de Santa Catarina. Teve um lance que o Atlético de Ibirama pediu pênalti, e aí no Benson, né? E aí na saída eu fui nele, né? Tava fazendo time visitante, falei, Benson, e aquele lance lá? Ele falou assim, se aquilo ali não foi pênalti, a minha avó era uma bicicleta. A frase era de Miguel Livramento. Que legal, que legal. A Drica é mais jovem, tem 18 anos, não pegou ali a fase do Miguel, mas claro, como jornalista esportiva aí que ela é, conheceu a história de Miguel Livramento. Quem dera eu tivesse 18 anos, né, Mancha? Não são 18, não cheguei a trabalhar com ele, mas eu conheci sim o trabalho dele, é como o Alisson e o Renato falaram, né? Referências, elas ficam, né? Independentemente da idade, e eu acho que em Santa Catarina não tem quem acompanhe esporte, trabalhe com esporte e não se lembre, né, dos comentários dele, dos bordões deles, como vocês falaram aí, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Inclusive, eu uso bastante nas conversas com amigos. Eu acho que é muito bacana a gente lembrar e continuar lembrando, independentemente do tempo que passe, referências, elas são sempre bem-vindas e o legado dele, sem sombra de dúvidas, vai continuar aí. História foi feita, né, Mancha? Legal, lembrei de outra, né? Na bola todo mundo vai, no pescoço é que ninguém vai. Ele dizia sempre em relação a uma falta. Com imagens de Miguel Livramento, a gente vai para um rápido intervalo e volta para falar de Série A, Série B, Série C, Segundona. Tem entrevista, tem muita coisa hoje ainda aqui no programa.